que se permitia libertinagens, se permitia sexo livre, se permitia todo tipo de coisa que foi envelhecendo, porque acontece isso, né? A gente vê isso hoje em dia, jovens de tantas experiências sexuais, de tanta libertinagem, tanta coisa, a gente já vê que o jovem com 30 anos de idade, com 20 anos de idade, o cara já é velho. Com 20 anos já está deprimido. Já está tomando medicamentos. Há um historiador francês de histórias antigas e também modernas, o Pierre Chauny, da Sorbonne, que o Pierre Chauny defende a tese de que o Império Romano caiu por causa do controle da natalidade e também por causa da morte, por causa do infanticídio. Uhum. É muito interessante isso, né? Uhum. Quer dizer, hoje se falar de controle de natalidade todo mundo entende, mas na época do Império Romano, sim. E aí foram ficando sem gente para conduzir o Império, sem soldados, eles tiveram que ir contratando, inclusive, bárbaros para o Império, para as Forças Armadas. Sim, eles tinham... os romanos já conheciam a prática do coito interrompido, né? Os romanos conheciam até alguma espécie de camisinha, não é evidente a camisinha que nós temos hoje, né? Mas se usava algumas técnicas para evitar a concepção, e também o problema, não que para nós hoje o problema é o aborto, não é? Mas naquela época, embora já se conhecesse drogas abortivas, as drogas abortivas naquela época levavam à morte da mãe praticamente, era um grave perigo. Então ninguém tentava abortar praticamente. O que se fazia? Se expunha os filhos, ou seja, a criança nascia e a mãe abandonava o filho na lata do lixo. Infanticídio. Infanticídio, né? Então, a exposição de crianças, ou seja, as crianças eram abandonadas nas calçadas. Tanto que uma das coisas que os cristãos faziam, né, era pegar essas crianças para adotar. Uma das coisas que a gente vê escrito, né, nos documentos cristãos antigos, por exemplo, na famosa carta a Diogneto, né, na carta a Diogneto se diz isso: os cristãos não expõem as crianças. Ou seja, os cristãos não jogam fora os seus filhos. Né? Isso era uma característica típica dos cristãos. Então é exatamente por isso, porque se derramam seu sêmen na terra. Seria o coito interrompido. O coito interrompido, tem exatamente. Essa passagem lá também. Não é? Então, na carta de Diogneto a gente já vê essa crise da sociedade da época. Agora, Padre Paulo, esses bárbaros tomaram o Império. O Império caiu em 476 e houve um bárbaro que passou a ser aí o comandante do Ocidente. Como é que a igreja, então, aí passou a cumprir a sua missão de evangelizar? Bom, no Ocidente, o que aconteceu, principalmente em Roma, é que o Papa começou a exercer um poder de organização também política. Né? Muita gente critica essa história durante a Idade Média dos estados pontifícios. Né? Imagina o Papa que, além de ser bispo, também era rei. Mas que absurdo, né? Como é que o Papa quer governar um país? Mas nós temos que ver o seguinte, gente. Não tinha quem governasse. Ou seja, aqui nós estávamos na absoluta confusão da barbárie. Por exemplo, se não fosse Gregório Magno por um pouco de ordem na cidade, não é? Com a invasão de Átila e etc., o que é que seria Leão Magno, a invasão de Átila, de Leão Magno, Gregório Magno, que tentou um pouco ser prefeito da cidade? Se não fosse isso, o que é que seria, né, dessa parte central da Itália? Então, na verdade, os estados pontifícios e o Papa, que exerceu um poder político, não é, foi também uma forma civilizatória. Por quê? Porque com a invasão dos bárbaros, isso aqui foi dividido em vários reinos. Não é? E esses vários reinos não chegaram a ter, digamos assim, uma solidez política, a não ser a partir, não é, de Carlos Magno. E aí já estamos falando já de 800. 800, né? O imperador Carlos Magno foi coroado pelo Papa no Natal de 800. Então aí se tentou um certo processo civilizatório de novamente se voltar à organização política desta parte
daquilo que foi o Império Romano do Ocidente. Mesmo assim, os esforços de Carlos Magno não é que foram muito bem-sucedidos, né? Porque houve um certo renascimento. O Padre Paulo, Carlos Magno, bem como o Clovis, não é? Que parece que foi o primeiro bárbaro rei que se converteu ao cristianismo, né? Aí no ano 500, a gente sabe que por um trabalho muito forte de São Remígio, né? O primeiro rei bárbaro que se converteu ao cristianismo, Clovis, aliás, com uma influência muito grande da sua esposa, Clotilde, né? Mais uma vez, uma mulher atrás, trabalhando aí a conversão de um grande homem. Aí é por isso que se diz que a França é a filha mais velha da igreja, que era a Gália antiga, né? Que se transformou na França e chegamos aí. Agora, quem era Carlos Magno? Que no ano 800 se tornou imperador. A ideia foi restaurar o Império Romano, né? Sim. Quem era esse homem? Quem era esse novo império cristão que renascia? Bom, isso também foi um motivo de crise, né, com o Oriente. Por quê? Porque o Império do Oriente, né, o imperador do Oriente, tinha ainda uma esperança de recuperar o Ocidente. E esperavam que nós, cristãos do Ocidente, né, os cristãos, o Papa, né, nós, cristãos do Ocidente, ainda voltássemos à obediência ao imperador. Só que acontece o seguinte: o Ocidente já estava cansado de ser ignorado por Bizâncio. Porque a grande verdade é essa, que o Ocidente esperou essa ajuda de Bizâncio a vida inteira e nunca veio. Não é? E, então, diz, olha, não dá, vamos nós, fizeram esse intento, converteram o homem, né? Converteram Carlos Magno, e então ele se tornou esse grande defensor da igreja, grande defensor do papado, não é? Como um rei que foi coroado, ungido pelo Papa, para ajudar a defender a igreja, porque naquela época nós temos que compreender isso, que não se compreendia uma separação de igreja e Estado. A gente fica cobrando essas coisas, mas isso é um anacronismo. Nós temos que entender que a separação de igreja e Estado ela só surgiu na história do planeta com a independência dos Estados Unidos. Nem a Revolução Francesa quis uma separação de igreja e Estado. A Revolução Francesa, ela, ao contrário, ela fez o seu clero jacobino. Havia um clero, né, revolucionário. Mas não havia separação de igreja e Estado. Separação de igreja e Estado é uma invenção dos Estados Unidos, foi uma novidade. E esta novidade, vamos considerar, é bastante recente. Então não vamos nós querer julgar as pessoas daquela época, né, dizendo, mas como que o Papa aqui faz uma aliança com o Império? Mas, gente, desde a tribo, né, o pajé sempre esteve junto com o chefe, com o cacique. Né? Sempre houve uma certa forma de governar juntos. E, aliás, vamos dizer bem claro, isto é uma das grandes dificuldades da civilização ocidental atualmente. Ou seja, o homem está tentando pela primeira vez governar o mundo sem Deus. Sem um Deus. E está dando a bagunça que está dando. Não é? Essa tentativa de governar o mundo sem Deus já deu o nazismo, já deu o comunismo e todo tipo de terrorismo e atrocidade que nós estamos enxergando aí nesta bela novidade de um mundo governado sem Deus. Não é? É por isso que o Islã tem tanta força no mundo hoje. Por quê? Porque eles não têm pudor nenhum de dizer, olha, nós governamos e governamos com a religião. Não é? Não estou dizendo que o Islã seja a solução, não estou dizendo isso. Né? Também não estou dizendo que agora nós temos que voltar a uma união de igreja e Estado. Mas tirar Deus dos lugares públicos, tirar Deus da Constituição, tirar Deus daquilo que é a estrutura do governo, é algo de uma consequência terrível. É o que se chama hoje de laicismo. Laicismo, exatamente. Que não tem nada a ver com laicidade. Uhum. Agora, Padre Paulo, voltando um pouco aí, é bom que a gente vai lá e vem cá. Todos os reis, inclusive os imperadores depois, que se restaurou com o Carlos Magno,